Muitas pessoas querem mudar o mundo. Muitas pessoas querem ver as famílias mais felizes. Muitas pessoas querem ver menos jovens nas drogas, menos homens dependentes do álcool para a sobrevivência. Querem ver menos desonestidade, maldade. Muita gente quer muita coisa, mas não existe um caminho para isso se a igreja não passar pelo assunto que nós vamos conversar nos próximos 4 domingos aqui, hoje e mais 3. Nesses 4 domingos, você não pode faltar. Pastor, eu tinha uma viagem, se puder adiar, se adia. Vou assistir pela internet. Nunca é a mesma coisa. A internet é ótima, mas nunca vai reproduzir a ambiência, a atmosfera de Deus no lugar. Tá certo? Então, nós vamos conversar hoje e por mais 3 domingos sobre algo que pode resgatar o plano de Deus na vida da igreja e a gente mudar o país. Nós temos um país cristão que de cristão não tem nada. Um país cristão de muita coisa errada, de muita malandragem, de muita vagabundagem, de muita mentira, traição, de muito vício, de muita improbidade administrativa dos nossos líderes, representantes, de instituições falidas, vendidas, seja no executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, polícia, em todo lugar tem gente que está manchando o nome da instituição, não todos, alguns, mas se dizem cristãos. Nós precisamos resgatar o que é o Evangelho, e não se faz isso sem discipulado. A gente ia muito bem até a pandemia. Na pandemia atrapalhou muito o discipulado aqui na igreja. A gente não se encontrava, não podia se ver. Depois alguns ficaram ressabiados, depois alguns ficaram com preguiça. Inclusive você, que deu essa risadinha de leve. Nós vamos resgatar o valor do discipulado, se nós quisermos uma igreja de gente crente, transformada, dominada por Deus, apaixonada pelo Espírito Santo, forte na fé, em comunhão com o próximo, mas em comunhão primeiramente com o seu Senhor. Nós precisamos disso, e por isso, nos próximos 4 domingos, nós estaremos falando sobre o livro O Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira. Esse livro está sendo vendido na livraria, você pode comprar, e com base nesse livro, eu estarei pregando 4 domingos, tá certo? E hoje, nós precisamos então entender que uma coisa é converter as pessoas a Jesus. Uma coisa é levar Jesus às pessoas. Mas tem uma coisa muito séria. Nós precisamos preparar as pessoas para serem ministros de Deus. Uma coisa que muita gente não entende é que você não tem a palavra discipulado na Bíblia. Não tem essa palavra, tem um conceito. O que Jesus diz é: ide e fazei discípulos. O conceito está lá, a palavra discipulado foi criada depois, mas fazer discípulos. E o conceito bíblico de fazer discípulos é fundamental, mas muita gente não entende.
Muita gente acha que fazer discípulo é uma sala de aula, dando aula sobre Bíblia. Tem um monte de gente que sabe muita coisa de Bíblia, mas não vive, sim ou não? O Jô Soares citava a Bíblia toda hora, só não queria vivê-la. Algumas pessoas acham que discipulado é uma pessoa mandar na outra. O discipulador mandar no discípulo. Que bagunça é essa nessa ideia? Alguns acham que discipulado é algum sistema de ensino, um programa de ensino. Não é isso que a Bíblia diz. Nós precisamos entender o que é discipulado, porque cada um de nós precisa ser discipulado e ser instrumento para o discipulado. Nesses próximos domingos nós vamos destrinchar esse assunto, e nossa igreja vai para um outro patamar. Pastores de rede, se preparem para organizar a casa. Supervisores de setor, de área, de distrito, se preparem para organizar a casa. Nós vamos para um novo patamar de fé, de autoridade espiritual, de oração, intercessão e milagres. Quem crê? Então, gente, o que a Bíblia diz sobre discipulado? Vamos ler o texto de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto é chamado de oração sacerdotal de Jesus. Vamos ler. Depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também sejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória
que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Que o Senhor se revele na sua palavra, amém? Esse texto é chamado de oração sacerdotal de Jesus. A impressão que dá é que é Jesus fazendo uma oração por toda a igreja. Realmente, Jesus está orando por toda a igreja. Mas esse texto, quando você começa a olhar os detalhes, você começa a reparar que Jesus está orando em específico por um grupo. Que grupo é esse? O grupo dos seus discípulos. Essa oração, na verdade, é uma prestação de contas. Jesus está falando com o Pai pouco antes do final da sua trajetória na terra, pouco antes da sua morte. Ele está falando com Jesus sobre os que com o Pai, sobre os que o Pai lhe conferiu como discípulos. Jesus está falando: olha, Senhor, eu cuidei dos caras, eu fiz o melhor por eles, e nós conseguimos isso e isso. Agora, eu peço que o Senhor ore, que o Senhor cuide deles. Eu peço que o Senhor os abençoe. Eu peço que o Senhor os conduza. Eu peço que o Senhor os ampare e que eles sejam unidos, que eles sejam uma igreja forte, em que as pessoas estão conectadas, as pessoas se ajudam. Eu peço que o Senhor os livre do mal e os faça prosperar. É uma prestação de contas e uma oração pelos seus discípulos diretos. Por isso, nesse texto de João 17, nós temos os princípios que Jesus utilizou para cuidar, e muito bem, para que esses 12 homens transformassem o mundo. O Evangelho saiu lá da Palestina, atravessou o oceano, chegou na tua vida. Tentaram destruir o cristianismo, tentaram matar os cristãos. Só no Coliseu Romano, na semana de inauguração, 10.000 cristãos foram mortos. Fizeram de tudo para erradicar a palavra de Deus do mundo. Não adiantou, a igreja continuou, chegou a você. Então, gente, o que é importante aqui? Os princípios, para que a gente viva os princípios do discipulado da maneira correta. O que a Bíblia ensina sobre discipulado? Primeiro, nenhum cristão terá glorificado a Deus e cumprido sua missão, se não produzir filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Pastor, eu canto bonito. Pastor, eu prego bonito. Pastor, eu lidero um ministério na igreja. Pastor, eu faço tanta coisa boa na igreja. Pastor, eu ajudo na ação social. Parabéns. Mas o texto diz, e eu vou mostrar agora, que se você não gera filhos espirituais capazes de gerar outros filhos espirituais, você fracassou. Olha o que diz a Bíblia, versículo 4, diz assim, João 17, 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Aí no versículo 12, diz assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está prestando um relatório ao Pai do que fez junto a esses homens, os transformando em líderes confiáveis. Jesus está dizendo, olha,
eu os guardei, eu os protegi, eu os blindei do mundo, eu os preparei, para que eu, voltando ao céu, eles conduzam a tua obra na terra. Os 12 que andaram com Jesus não eram nada especiais. Os 12 que andaram com Jesus era gente esquisita. Um monte de pescador rude. Tiago e João, por exemplo, 2 irmãos briguentos, chamados de filhos do trovão. Tinham lá Simão Zelote, ultranacionalista. Ele queria matar todo soldado romano que existia. Ele era revoltado com o Império Romano a ponto de querer morte. Mateus já é o contrário. Ele é um discípulo de Jesus que aceitou o Império Romano e cobra impostos para o Império Romano. No mesmo time tem 2 caras que pensam totalmente diferente. É esse povo esquisito que Jesus fala: Senhor, eu os guardei, eu os protegi e eu os preparei. Você precisa entender que se você não gera gente preparada, você ainda não entendeu o princípio fundamental: fazer discípulos. Os 12 que andaram com Jesus, eles passaram a conviver após um convite, Marcos 3, versículo 13. Quando Jesus diz que completou a obra que o Pai o confiara, Ele está falando principalmente do que fez durante 3 anos com esses 12 galileus. E o que é interessante é que no convite aos seus discípulos, Marcos 3, versículo 13, Jesus diz para eles: olha, eu estou convidando vocês, e deixa eu esclarecer o processo e o propósito. Como assim, pastor? Ele fala para eles: eu quero que vocês estejam comigo, para que possam ser pescadores de homens e sirvam ao Deus Todo-Poderoso. Qual é o chamado? O chamado é para estar com Ele, relacionamento. Discipulado envolve relacionamento. Eu quero que vocês convivam comigo. E a partir dessa convivência, eu tenho para vocês um propósito. Qual é? Eu vou fazer de vocês líderes, pescadores de homens, líderes do reino de Deus, gente que vai fazer história, gente que vai mudar o coração das pessoas. Jesus não ficou 3 anos com eles para bater papo. Jesus não ficou 3 anos com eles para poder falar de psicologia. Talvez você na sua infância tenha um sorvete que caiu no chão e você chorou. Não, isso é papo do psicólogo. O psicólogo vai entender disso. Jesus não está ali para tentar ser psicólogo. Jesus está caminhando com eles, visando o preparo deles para a obra que o Senhor tinha. Era intencional. Eu e meu discipulador, a gente está sempre junto, a gente come churrasco, pipoca e camarão. Olha, o nosso encontro é o encontro dos guloseimas. Nenhum problema em comer com o discípulo, mas discipulado vai muito além de comer junto. Discipulado tem propósito. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Hoje temos dificuldade no desafio do olho a olho. Nós queremos um cristianismo parcial. Deixa eu te perguntar, quantos aqui tem alguém que, se você faltar à igreja, liga para você e fala: e aí, por que tu não foi no culto hoje? Quantos aqui tem alguém que, se você não vai na célula, liga para você e fala: ei, cadê você? Eu vim aqui só para te ver, cadê? Pois é, pastor, queria falar com o senhor, a igreja está esquisita mesmo, ninguém se importa com a gente. Ei, querido, para alguém se importar com você, você precisa dizer: se importe. Ninguém vai adentrar os arraiais da sua vida se você não dá permissão. Infelizmente,
muitos de nós nos bloqueamos para a intervenção de qualquer irmão. Muitos de nós não deixamos ninguém participar da nossa vida. Muitos de nós não deixamos ninguém nos perguntar o básico. E depois a gente reclama que ninguém nos deu atenção. Você passa pelas agruras da vida e nem oração você pede e quer que o povo adivinhe. Ó, bola de cristal, me revela qual é a situação do irmão. Nós não queremos muitas vezes convivência. Pastor, eu venho aqui no culto, eu sento, eu dou minha oferta, eu ouço a palavra, como eu estou feliz na igreja. Ei, você não entendeu nada. Isso é muito pouco. O que Deus quer é que você tenha aqui relacionamento. Tem gente que não vai nem para comer um negócio lá na praça de alimentação da igreja para não ter que encontrar com gente. Vai que eu sento ali para comer um negócio na praça de alimentação e encontro alguém que começa a perguntar quem eu sou, onde é que eu estou, se eu estou em célula, se eu não estou. Então, para ninguém me perguntar nada, eu já meto o pé. Eu já sumo. É o crente ninja, acabou o culto, joga uma bombinha. Ele some, meu irmão. Na Bíblia nós vemos que Josué se tornou um grande líder, porque andou com quem? Ei, fala aí, gente, senão eu passo vergonha. Moisés. Um homem chamado Eliseu teve porção dobrada do espírito de Elias, depois de servir a quem? Elias. Um grupo de homens rejeitados, que não valiam nada para a sociedade, se encontrou com Davi numa caverna, a caverna de Adulão. Se tornaram a base do maior reino da história, porque conviveram com o discipulador Davi. Quando a gente olha para o Novo Testamento, quem seria Paulo se não fosse o Barnabé? Convivência, relacionamento. Nós precisamos entender que não vai acontecer por acaso. E como fazemos discípulos? Jesus é o modelo. Em 3 anos ele imprimiu um caráter e valores. Ora ele era duro, ora ele era doce. Conforme o contexto, ele ia imprimindo no relacionamento daqueles 12 homens a palavra de Deus. Mesmo assim, um traiu ele. Quem? Judas. Foi substituído por um outro homem chamado Matias. E aqueles 12 homens mudaram a história do mundo para o Evangelho chegar aqui. O Evangelho, ele precisa ser o preparo de gente, para ganhar gente que possa preparar gente, para ganhar gente e preparar gente. Se você não faz discípulos, capazes de fazer discípulos, você está falhando. Em segundo lugar, o que a Bíblia ensina sobre discipulado? Não existe discipulado sem exercício de autoridade, gerada pela confiança. A relação de discípulo e discipulador é uma relação de autoridade. O discipulador tem uma autoridade sobre o discípulo. Ele exerce uma liderança. Mas isto não quer dizer que agora eu sou seu discipulador, você tem que me obedecer, o que eu falar você tem que fazer. Onde que está isso na Bíblia? Meus queridos irmãos, olha o versículo 7, diz assim: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Olha o que Jesus está dizendo, agora eles reconhecem que tudo que o Senhor tem me dado vem de ti, agora. Quando Jesus chamou os discípulos, eles também não conheciam Jesus não, eles também não acreditavam muito em Jesus não, eles também não estavam entendendo quem era Jesus não.
Prova disso que um dia em Cesareia, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Os discípulos ficam todo mundo calado. Todo mundo fechou a boca. Todo mundo ficou quietinho. Aí o Pedro, que era o mais para frente, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os próprios discípulos estavam ainda tateando a verdade, estavam ainda com dúvidas sobre a verdade. Para falar a verdade, nem a família de Jesus reconhecia Jesus no início. A palavra de Deus diz que Jesus estava num local e uma multidão chegou. Ele tinha começado o seu ministério. Os irmãos dele foram lá, tentaram tirá-lo à força, porque ele estava falando muita coisa do reino de Deus. Eles acharam que Jesus estava maluco. Nem os seus reconheceram Jesus de início. Afinal de contas, eles jogaram com Jesus, brincaram, fizeram carrinho de madeira com Jesus, porque o pai de Jesus é carpinteiro. Eles deviam ter cortado muito carrinho, fizeram um barquinho de madeira, brincaram com Jesus, comeram uma comida do outro, um enfiou o garfo no prato do outro, aquela brincadeira toda. De repente, Jesus agora se apresenta como Filho de Deus. É diferente para eles, é difícil para eles. Até ontem ele era só meu irmão. Queridos, não existe discipulado sem a gente conquistar confiança. Algumas pessoas querem se impor. Não é se impor, é conquistar. A Bíblia fala em Juízes capítulo 1, versículo 7, de um rei cananeu chamado Adoni-Bezeque. Esse camarada, ele não sabia reconhecer a autoridade dos outros. Ele não sabia respeitar a liderança dos outros. Ele conquistou 70 reis. E sabe o que ele fez? Ele cortou os polegares das mãos e dos pés, para que eles tivessem dificuldade de pegar as coisas e tivessem dificuldades de se manter em pé, pois o polegar é que faz com que você tenha firmeza. Ele é o tipo do líder que quer que todo mundo fique desequilibrado. Ele é o tipo do líder que quer que todo mundo precise de alguém para o ajudar a caminhar. Ele fazia com que esses homens, esses 70 reis, tivessem que comer das migalhas da sua mesa. E sabe qual foi o fim dele? O fim dele é que o Senhor o puniu pela sua maldade. O modelo saudável de discipulado está profundamente relacionado com paternidade, carinho, atenção, confiança conquistada, e não um domínio, e não uma hegemonia, e não uma submissão. Submissão significa estar sob a missão do outro. Quando alguém está sendo submisso ao pastor Josué aqui na igreja, ele está sob a missão, ele tem uma missão que está conjugada com a minha missão. Essa submissão é inteligente, é normal, mas não é uma submissão em que o meu ego, o meu eu vai ser aflorado, a minha vontade vai ser aflorada, o rei chegou. Não, são missões em que uma e tem outras conectadas, subjugada a essa missão, mas cada um tem uma missão, e nós precisamos entender que é preciso confiança para que uma pessoa coloque a sua missão conectada com a missão do seu líder.
Quando Paulo fala com Timóteo, 1 Timóteo 4,12, diz: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis. O que Paulo está dizendo para ele é: Timóteo, tu é novinho, moleque ainda. Se você for querer bancar o sábio aí, se você quiser dar conselho para tudo e para todos, você vai se perder. Mas você vai ser firme no Senhor, você vai ser firme nos seus propósitos, e eles vão te dar confiança. Com o tempo, eles perceberão que você é jovem, mas que você tem algo a oferecer. Em terceiro lugar, o que a Bíblia fala sobre discipulado? Já vimos que a Bíblia diz que se você não gera filhos capazes de reproduzirem, que se você não ganha autoridade pela confiança, o discipulado já não acontece. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos que liderança no reino de Deus não tem a ver com domínio, mas com serviço altruísta. Algumas pessoas olham: eu sou discipulador, eu falo, você obedece. Isso é loucura, isso é doença. Isso não está na Bíblia, não é por esse caminho. Nós precisamos entender que no reino de Deus, quem lidera tem um coração de servo. Olha só o versículo 6. No versículo 6, nós lemos assim: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Olha o que Jesus está dizendo para o Pai: Pai, os discípulos que o Senhor me deu, eles são teus. Eles são teus, não são meus. Eles não servem ao meu propósito, eles servem ao teu propósito. Um discipulador entende que ele não é destino, ele só é processo. Eu, como discipulador, eu sou o processo para que alguém vá para o seu destino. O destino é a vontade de Deus. Eu sou apenas um instrumento que Deus usa para poder fomentar no coração daqueles que Ele tem o seu propósito. A pessoa não serve ao Josué, serve a Deus, e o Josué deve fazer de tudo para que essa pessoa alcance a sua melhor versão. Pastor, reconhecer que Deus é que é dono da pessoa que a gente vai discipular muda muita coisa? Muda tudo. No versículo 9, nós lemos assim: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Senhor, eu queria pedir que o Senhor abençoasse os que o Senhor me deu. Muda tudo. Se quem é dono das pessoas que eu estou discipulando é Deus, isso significa que eu tenho que valorizar o dono. Deixa eu te falar uma coisa. Tem chuteiras lindas, maravilhosas, numa loja que você compra novinha. Mas essa chuteira não vai a leilão, vai a leilão? Agora imagina a chuteira que o Pelé fez o gol contra a Suécia, aquele lençol, na Copa de 58. Quanto vale essa chuteira num leilão de antiguidades? A chuteira que o Pelé fez o gol com o lençol na final contra a Suécia na Copa de 58. Quanto vale essa chuteira? Tem chuteira melhor hoje? Tem chuteira mais bonita? Qual é a diferença? Por que alguém paga milhões nessa chuteira? Porque essa foi do Pelé. Imagina uma guitarra.
uma guitarra que o Elvis Presley fez a sua última turnê antes de morrer. Ela vai a leilão. Você duvida que alguém paga milhões de dólares por ela? Não, alguém paga. Mas não tem uma Fender melhor lá na Disconildo, não? Tem. Não tem uma guitarra mais nova, com mais recursos? Tem. Mas aquela pertenceu a quem? Elvis Presley. Por causa disso ela tem valor. Pois as pessoas que você está discipulando pertencem a Deus. Irmão, o valor é incalculável. Eu não escolho discípulos. Eu aceito os que Deus me entrega. Pastor, mas é esquisito esse que Deus me entregou, hein? Esse aí é o que você precisava. Pastor, mas essa daqui é braba, pastor. Mulher nervosa. Isso mesmo. Deus te preparando, filho. Te deu o que você precisava, nervosinha. Pastor, esse aqui é mal educado. Na minha família, pastor, todo mundo corta o bife com a faca na mão direita. Pastor, ninguém fala alto. Todo mundo come boquinha fechada, pastor. Pastor. E aí, o meu discípulo, pastor, só tinha um bolo horrível e 7 pastelzinhos de camarão. Ele comeu 7, pastor. Ele foi comendo, sobrou para ninguém, pastor. Não tem educação. Isso aí. O pai te deu. Chupa essa manga. É desse jeito. É desse jeito. Deus, Ele que dá e é dele. E você é o canal do cuidado. Quando chegaram lá em 1 Samuel, capítulo 22, chega um bando de homens que ninguém quer saber deles, encontra com Davi fugindo de Saul. Daí Davi está na caverna, chega um bando de homens que não vale nada, malfamado. Todo mundo diria: Davi, tu já está mal, agora tu ficou pior. Agora tu se lascou mesmo, hein? Davi fala: se Deus que me mandou, tem alguma coisa neles que eu ainda não vi, mas que Deus já viu. Davi começa a trabalhar caráter, disciplina, lealdade, determinação, foco, trabalho. Os caras que ninguém acreditava se tornaram no melhor grupo de amigos e de guerreiros da história. Foram a base do reino de Davi. Um verdadeiro discipulador, ele assume o que Deus manda e dá o seu melhor, porque o que Deus mandou continua sendo de Deus. É claro que discípulos servem seus líderes. Às vezes eu estou numa reunião, um discípulo meu vai lá e pega um cafezinho para mim, pega uma pipoquinha para mim. Pastor, está com fome? Quer alguma coisa? Isso aí é o rei. Não. Isso é porque é isso que cada um deles aprende. Servir não é demérito. O servir não menospreza, não prejudica. Numa cadeia de liderança, um discipulador, ele tem uma liderança sobre o discípulo, mas não existe um foco de domínio, um foco de subjugar, um foco de menosprezar, de se mostrar superior. Eu já vi muita coisa louca nesse mundo. Já vi gente que pega o paletó, pega e só bota para o lado assim, e alguém vem e carrega.
coisa doentia. O Josué é chamado na Bíblia de o servidor de Moisés. Qual é o demérito nisso? Nenhum. Por que estava servindo a Moisés? Para aprender o que Moisés tinha para dar. Depois Moisés sai de cena. Quem assume a liderança do povo? Josué. A Bíblia diz que o Eliseu carregava a capa do Elias, cuidava do Elias. Mas por que isso? Para sugar tudo que o Elias tinha para dar. Até que um dia o Elias foi aos céus, e quem se tornou um profeta com porção dobrada da unção de Elias? Aquele que o serviu. Um processo natural. Quem está entendendo? O Barnabé era o líder do Paulo. Paulo obedecia o Barnabé. O Paulo sozinho não fez nada, ficou lá em Tarso 5 anos. Não montou uma igreja, não montou um grupo de empresários, não montou um grupo de homens, não fez nada. Não fez um curso, homens ao máximo, não organizou nada lá. Aí o Barnabé foi lá, levou ele para Antioquia, ele debaixo da orientação do Barnabé. Chegou uma hora que o Paulo explodiu tanto, que o Barnabé falou: toca você. E ele foi o maior líder missionário da história, e escreveu metade do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque um dia foi submisso a Barnabé. Aqui na igreja eu tenho vários discípulos, alguns não estão mais comigo aqui no dia a dia. O Senhor os liberou para servir em outro lugar. Eles estão pelo mundo afora, em outros países, outras cidades, em cidades aqui do Rio de Janeiro também. Alguns estão comigo aqui, cada um no seu papel. Mas nós precisamos entender, com muita ternura no coração, que não é domínio, é serviço. Se eles não me verem com alguém que serve, se eles não se sentirem servidos por mim, de nada adianta a nossa relação. Lembra quando Jesus pegou a toalha e a bacia e lavou os pés dos discípulos? Lembra disso? Como que o Filho de Deus lava o pé de homens tão errados como aqueles? Ele não deixou de ser líder porque lavou os pés, ao contrário, ele mostrou que a liderança servil é o caminho para o coração do discípulo. Queridos, há 3 manifestações do discipulador com o discípulo, preste atenção nisso. A primeira manifestação é a opinião. Um discipulador dá uma opinião, é uma palavra sem muita profundidade. Ó, eu acho isso aí, hein? Pensa aí. E você vai pensar e decidir. O segundo nível de relacionamento do discipulador com o discípulo é o conselho. O conselho já é algo mais profundo. O conselho é fundamentado em experiências, em bagagem, numa história de vida. Ó, queria te dar um conselho, não faz isso não, hein? Por exemplo, essa semana eu estava conversando com um casal. A gente vai montando uma empresa, vamos botar no nome de fulano. Eu falei, ó, cuidado com isso. Não é de confiança, cuidado com isso. Eu não estou desconfiando do seu parente, não. Quem sou eu para desconfiar? Não estou desconfiando, não. Eu só estou falando para ter cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque eu já vi filho traindo pai, pai traindo filho, mulher traindo marido, marido traindo mulher. Já vi neto traindo avô, avô traindo neto. Eu já vi de tudo, amigo. Então você tem que se cercar melhor. Vai botar no nome de alguém, cuidado com isso, cuidado. Opinião, conselho. E o terceiro nível de relacionamento do discipulador com o discípulo, palavra de Deus.
Tem hora que a gente cita a palavra de Deus. E quando é a palavra de Deus, dogma de Deus, só tem um caminho para o discípulo obedecer. Por exemplo, o discípulo fala: eu vou divorciar. Por quê? Porque eu não gosto mais. Por quê? Porque desgastou. Por quê? Porque a gente quase não se fala. Por quê? Porque a gente briga muito. Por quê? Porque o clima nunca foi tão bom lá em casa não. Por quê? Porque a gente não conseguia pedir desculpa um para o outro. Por quê? Fala mais. Porque sempre um que pede desculpa, o outro não pede. Ah, é? E aí? Então vou divorciar. Deixa eu ler o que a Bíblia diz aqui. O que a Bíblia diz é que você tem é que tomar vergonha na sua cara. Ser humilde. E não perder sua família. Para não sofrer. E não ver outro dando o tratamento que você deveria dar para sua família. Miserável. Miserável, mulher e homem. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz? É. Que opção que eu tenho? Uma. Obedecer a palavra de Deus. Quem entendeu? Opinião, conselho, palavra de Deus. Palavra de Deus é a palavra de Deus. Ah, pastor, esse texto eu interpreto assim, assado. Pode ter interpretação diferente de um texto polêmico, mas tem texto que não tem polêmica nenhuma, amigo. A Bíblia está sendo clara. Só te resta obedecer. Pastor, o que eu vou fazer então? Baixa a bola, pede perdão a Deus, pede perdão ao cônjuge, recomeça essa história, compra Nutella, faz um pastel de Nutella, come junto, borra a cara um do outro, brinca, ri, aperta no peito, fala: vou te amar como nunca te amei, me perdoa, me ensina a ser melhor. Meu pai foi esquisito, minha mãe foi esquisita, minha avó mais esquisita ainda. Só tem esquisito na minha família e eu sou o esquisitão. Eu sou a esquisitona. Beleza, esquisitão, tem jeito para você. Se você fosse discipulado por alguém, talvez já tivesse resolvido o seu problema. Se você tivesse alguém que liga para você e fala: e aí, como é que foi essa semana aí? Está tudo bem em casa? Se eu perguntar para a tua mulher, ela vai falar a mesma coisa. Se eu perguntar para o teu marido, ele vai falar a mesma coisa. O discipulado traz para a gente responsabilidade com o que é importante para a gente. Se tivesse alguém te ligando, falando aqui: já leu a Bíblia hoje? Já orou hoje? Toma vergonha na cara, vai pegar a Bíblia. Daqui a pouco eu te ligo para saber o que Deus falou contigo. Eu quero ser edificado pela tua vida. Daqui a pouco você me fala o que Deus falou contigo. Mudava a sua história, sim ou não? Quanta coisa que você perdeu de Deus porque não tinha alguém te cobrando. Quanta coisa que você jogou fora porque não tinha alguém te cobrando. O discipulado é essa coisa da opinião, do conselho e da palavra de Deus. Às vezes a palavra de Deus é uma profecia. Ó, senti de Deus te falar isso. E qual o caminho do discipulador? Discípulo, senti de Deus te falar isso. Obedeça? Não. Sentir de Deus te falar isso. Põe à prova, pergunta para Deus. A Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não é isso que a Bíblia diz? Em parte conhecemos, é um lado humano. Em parte profetizamos, é a ação do Espírito. Em toda profecia tem um lado humano. Eu posso me confundir, eu posso achar que é mais ou menos isso. O cara tem um sonho e já acha que foi Deus falando para você alguma coisa. Ei, irmão, tu não pode se basear no que os outros falam, não. Você tem que se basear no que o Espírito confirma. Põe à prova. Ó, eu senti de Deus isso. O que você acha? Eu vou orar. Ora, pede para Deus. Senhor, o meu discipulador sentiu isso. Confirma no meu coração. Mostra para mim se é isso mesmo. Deus confirma uma palavra profética, mas a decisão é sua. Você que tem que ter sua experiência com a revelação de Deus. Mas em quarto e último lugar, o que a Bíblia ensina sobre discipulado? A palavra de Deus é a base do discipulado, é a ferramenta de transformação e poder. Pastor,
Como é que você discipula os seus líderes? Como que você gerou tantos líderes, pastor? Ontem organizamos mais uma igreja em Maricá. Eu já nem dou conta, nem fui lá ainda. 350 adultos, fora as crianças e os servos. Primeiro dia de culto. Qual é o manual que você usa? Não, o manual é a Bíblia. É bater papo sobre as coisas da vida em cima da Bíblia. É bater papo sobre as coisas que acontecem no dia a dia e ver o que a Bíblia diz sobre aquilo. O caminho é a palavra de Deus. Versículo 8. Nós lemos assim, para acabar: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Eu tenho lhes transmitido a palavra que me deste, Pai. Olha a palavra de Jesus. Ninguém pode dar o que não recebeu. Se você quer ser um discipulador, você precisa ter conhecimento e revelação. Pastor, o que é isso? Conhecimento. Eu leio a Bíblia, eu retenho conhecimento. Mas é quando eu, em espírito de oração, penso no que eu li, que eu recebo a revelação. Tem muita gente que sabe a Bíblia toda de cor, só não sabe viver. Tem professor de teologia que nem crente é. São esses teólogos liberais aí, que só falam palhaçada, apoiando uma pauta comunista no país. Os caras sabem tudo de Bíblia, nem convertidos são. Não amam a igreja, julgam a igreja. Conhecimento sem meditação, em oração, não vira revelação. Quem entendeu? Aí eu li um versículo da Bíblia para cumprir meu papel. Eu leio a Bíblia todo dia. Caixinha de promessa: tu és o lindão do pedaço, ó meu servo. Caixinha de promessa só tem coisa boa, né? Nunca tem coisa ruim. E você pega aquele papelzinho na caixinha de promessa, lê. Já li a Bíblia hoje. Irmão, pode ser até uma frase só, um versículo só, mas você tem que meditar em oração sobre aquele: Senhor, o que tu queres falar comigo? Aí o conhecimento vira revelação. Quem não conhece a palavra de Deus, dificilmente discernirá a sua voz. Você precisa ler a palavra, meditar na palavra, para ter revelação da palavra e transmitir essa revelação à vida dos seus discípulos. Agora, o ensino do discipulado, a transmissão de conhecimento do discipulado, nem sempre é formal, uma pregação, um estudo. Não. Com Jesus, como é que ele fazia? Jesus ensinava no dia a dia. Um dia ele estava lá no culto, aí veio a mulher, uma viúva, botou 2 moedinhas. O que ele falou? Ó, aí discípulo, aí discipulada, aí geral. Essa daí deu mais que todo mundo. Aí os discípulos: Senhor, tem um cara ali cheio da grana, deu mais que ela. O outro ali também deu uma oferta maior, e tem dinheiro. Aí Jesus fala: pois é, mas ela deu tudo. Ela deu tudo. E ele ensina o princípio da doação sacrificial. Um dia Jesus passa por uma figueira. A figueira não tinha figo. Jesus querendo comer um figozinho. Não tinha figo. O que Jesus falou? Ah, não tem figo não? Seque. Amaldiçoou a figueira. A figueira secou na hora. O que Jesus estava ensinando? O princípio que, independente da estação, você tem que dar fruto. João 15,16 vai dizer: ó, eu os enviei para que vocês deem fruto, fruto com abundância, fruto que permaneça. João 15 está falando, ó, tem que frutificar. Quem não gera discípulos capazes de gerar discípulos, está fracassando.
no alvo de Jesus: façam discípulos. Lembra quando Jesus recebeu a mulher que foi pega em adultério? A lei dizia: pedrada nela. O que Jesus fez? Escreveu o pecado dos caras no chão, perguntou para a mulher quando os caras foram embora: ué, cadê os teus acusadores? Ela diz: Senhor, foi todo mundo embora, o Senhor escreveu o pecado deles aí no chão? Jesus fala: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Jesus está dizendo: olha, filha, todo mundo pode experimentar qualquer erro na vida, tem jeito. Só mude o seu coração e não faça de novo. Pastor, eu adulterei. Pastor, vivi um sexo fora do casamento entre homem e mulher. Pastor, fiz tanta coisa errada. Tem jeito. A igreja está lotada de gente que prova que tem jeito. Pastor, eu traí, eu humilhei. Tem jeito. Pastor, fui seco. Pastor, eu não respeitei meu marido. Tem jeito. Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Olha a aula que Jesus deu, quando ele senta a multidão, para poder distribuir o pão e o peixe, na multiplicação do pão e do peixe. O que ele falou? Divida em grupos as pessoas, e botem sentados. Jesus estava ensinando sobre gestão de multidão, sobre organização para aplicação de princípios, sobre organização para atendimento às multidões. A visão celular já começa lá. Jesus estava ensinando como conduzir a igreja. Ele ensinava na prática, no dia a dia, sentado na grama, comendo um peixinho, batendo um papo. Queridos, foi assim que Tiago e João, os filhos do trovão, foram transformados. E João, quando vai escrever uma de suas cartas, ele fala assim: filhinhos, filhinhos, filhinhos. Ele chama todo mundo de filhinho. O cara que era o João Trovão, agora é o discípulo do amor. O cara que era rebelde, agora é o cara tranquilo. E o Pedro? O Pedro, impulsivo, pegou a espada, cortou a orelha do soldado quando foi prender Jesus. O Pedro era aquele cara nervosão, mas quando identificaram ele, durante o tribunal de Jesus, identificaram ele e falaram: você também é discípulo dele. Ele afrouxou. Eu não. Negou Jesus 3 vezes, não foi? Jesus encontra com ele e fala: Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele responde: eu te amo, Senhor. Eu pisei na bola, mas eu te amo. Jesus falou: eu não desisto de você. Apacenta as minhas ovelhas. O cara começa a pregar o evangelho. Um dia as autoridades dizem para ele: Pedro, você não pode mais pregar. Ele fala: é ruim, hein, meu amigo? Eu não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Ninguém vai me parar, campeão. Chega a hora da crucificação. Vão crucificar Jesus. Aí, na hora da crucificação, ele fala: aí, gente, como que eu vou morrer do mesmo jeito que meu Salvador? Eu não mereço. Pode me crucificar de cabeça para baixo? É isso que a tradição diz, que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, nada o afrontava. Eu quero terminar dizendo para você que discipulado envolve como base a palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que dá poder. Mas se você quer ser transformado pelo Espírito de Deus, não tem jeito. Você precisa participar de um processo de discipulado. Ser discípulo, fazer discípulos, tem que fazer parte da sua história.